Se esse vídeo chegou até você, entenda, não foi por acaso. Eu sei que tem algo aí dentro de você que está clamando por avanço, clamando por mudança, clamando por coisas novas. E talvez você se pergunte, quando que isso vai acontecer? Quando realmente as promessas vão acontecer na minha vida? Eu vou trazer algo que vai mudar a forma como você enxerga a sua jornada. Porque o avanço muitas vezes está ligado com aquilo que você já tem hoje e você não está enxergando, você não está compreendendo. O problema é que muitas vezes nós olhamos para aquilo que nós temos e nos comparamos com outras pessoas. Olhamos o avanço de outras pessoas, os recursos que outras pessoas têm, as condições que outras pessoas têm, a forma delas se expressarem, e nos comparamos, invalidando por aquilo que nós temos. Por isso que ela avança e você não. E ainda acreditamos que não temos o suficiente para poder avançar. E você fica esperando o momento certo, a hora certa, de você ter os recursos necessários para que o avanço aconteça. Só que você está enganado. Aquilo que você tem hoje, aquilo que tem nas tuas mãos já é o suficiente para que a mudança, o avanço aconteça na sua vida. Só que você não está enxergando isso. Temos um exemplo na Bíblia de um homem que se achou assim, que não era capaz, que não tinha as habilidades necessárias para poder exercer a função que aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E essa pessoa é Moisés. Deus escolheu Moisés para libertar o povo do Egito. E quando Deus chamou Moisés para essa função, ele começou ali a falar com Deus que não tinha as habilidades necessárias para falar com o faraó. Ele não falava bem, ele não tinha a postura, ele só colocava empecilhos de que ele não era apto para exercer aquela função. Só que Deus falou para ele: o que você tem nas suas mãos? E ali ele tinha um cajado, um pequeno cajado, que para muitos era algo insignificante, era algo sem valor, algo que não traria uma grande diferença na vida. Mas Deus falou: o que você tem nas suas mãos? E ele disse: um cajado. E esse cajado foi o recurso necessário para que grandes milagres acontecessem, para que coisas extraordinárias acontecessem, para que convencesse Faraó e o povo do poder de Deus mediante a vida de Moisés. E aquilo era suficiente. Ele não precisava falar bem, ele não precisava ter a postura, porque não era as palavras, não seria a postura dele que iria convencer Faraó e o povo do Egito, mas sim aquilo que ele tinha nas suas mãos, aquela pequena coisa que tinha nas suas mãos, que era suficiente para que Deus faça o mover e grandes milagres através da vida de Moisés. E isso nos ensina que o grande avanço na sua vida não está na capacidade, muitas vezes, que você acha que precisa ter até realmente conquistar aquilo, o avanço. Porque se nós ficarmos pensando, não, eu preciso ter as habilidades de falar para poder começar a ter o avanço. E assim, muitas vezes, você fica anos e anos e aquele projeto, aquele desejo que colocou no teu coração não avança. Porque sempre você vai achar que não está bom o suficiente para começar aquilo que você deseja. Porque o avanço ele não depende da falta que nós sentimos, mas daquela pequena coisa que já está em tuas mãos e você não está enxergando como um pequeno avanço. E muitas vezes estamos assim como Moisés, pensando: eu não sei falar bem, eu não tenho o conhecimento necessário, eu não tenho habilidades necessárias, eu não tenho os recursos necessários para que o avanço aconteça na minha vida. E aí você se diminui, você pensa que na sua vida nada está acontecendo porque você não tem tudo o que aos seus olhos você acredita que é necessário para o grande avanço acontecer. Aquela pequena coisa que você tem é o que é necessário para que Deus possa fazer um grande mover através daquilo que você tem. E um outro exemplo que podemos extrair de aprendizado é quando Jesus estava ali ensinando a multidão e a multidão sentiu fome. E os discípulos olhavam apenas aquilo que eles tinham, 5 pães e 2 peixes. E no cálculo humano, eles pensavam que aquilo não seria suficiente para suprir a fome de toda a multidão. Mas Jesus não perguntou para eles o quanto que vocês têm, qual a quantidade que vocês têm. Não, só perguntou: o que tem, o que vocês têm? 5 pães e 2 peixes.
e aquilo seria o suficiente para que um grande mover e um grande milagre acontecesse. Um jovem que se dispôs a entregar os 5 pães e os 2 peixinhos foi o suficiente para que o milagre acontecesse. Aquele jovem que fez uma entrega de tudo que ele tinha, fez com que aquilo que aos olhos humanos parecia pouco, aquilo que parecia uma escassez, aquilo que parecia não ser o suficiente, ocorresse uma multiplicação de pães e peixes para toda a multidão. A entrega, o entregar aquilo que você tem, vai fazer uma grande diferença para o seu grande avanço. E isso nos revela um princípio espiritual muito profundo. O avanço, ele não começa quando você tem tudo, mas ele começa quando você entrega tudo que você tem diante de Deus. Aquele pouco que você tem diante de Deus. O que muitas vezes você chama de insuficiente, Deus diz que é suficiente. O que muitas vezes você acha que é pequeno, Deus chama de instrumento. O que você chama de falta, Deus chama como ponto de partida. Então, entende que o cálculo humano, a forma humana de ver, não é a forma que Deus vê, não é a forma que Deus usa. Deus, ele é especialista em transformar o pouco em algo grande. Usar as coisas loucas dessa vida para confundir as sábias. Então, nós não entendemos a maneira e a forma que Deus age diante das coisas. Então, precisamos mudar esse olhar, esse nosso olhar, para aquilo que nós temos hoje. O que você tem hoje? O que você tem diante das suas mãos? Eu, por muitas vezes, antes de começar esse projeto de gerar conteúdo aqui no YouTube, e era algo que eu sempre, há um bom tempo atrás, eu tinha esse desejo no meu coração de começar a gerar conteúdo e ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, a cuidarem das suas mentes, a cuidarem das suas emoções, que era algo que eu encontrava como um propósito, como algo em que eu pudesse ajudar o mundo de alguma forma. Só que eu, por muito tempo, antes de começar o canal, por muito tempo eu esperei, porque eu sempre ficava naquele pensamento de que, não, eu preciso consumir mais, eu preciso buscar mais, eu preciso ler mais livros, eu preciso estudar mais sobre isso, para que eu esteja mais capacitada para poder entregar algo de valor às pessoas. E eu fiquei, um bom tempo assim, e não tinha a iniciativa de abrir o canal e ali na frente começar a falar. Eu fiquei por um bom tempo assim, esperando ter a capacidade suficiente para começar. Até que um dia uma pessoa chegou em mim e falou: começa com o que você tem. Você não precisa esperar o momento certo, a hora certa de começar. Comece com aquilo que você tem, com o conhecimento básico que você tem, mesmo que você ainda não fale bem, mesmo que você ainda é tímida, comece com o que você tem. E aquilo foi praticamente uma virada de chave, que realmente eu parei e pensei, eu não posso realmente ficar esperando o momento certo para eu começar. Eu não posso realmente esperar estar apta, falar bem, me posicionar bem na frente da câmera, ter todo o conhecimento, toda a sabedoria para começar. E depois disso eu comecei a gerar conteúdo. E eu estou aqui, graças a Deus, alcançando muitas pessoas, com a graça de Deus. E eu precisei começar. Agora, se eu ficar esperando ter todo o conhecimento possível para começar esse projeto, possivelmente hoje eu não teria o meu canal ainda. Não somente isso, mas várias outras coisas na nossa vida que nós ficamos esperando ter os recursos necessários para começar algo. E aí eu te pergunto, o que você tem nas suas mãos? O que hoje você tem nas suas mãos? Aquilo que você acha pequeno, aquilo que você acha insignificante, que acha que não vai ter nenhum valor, o que você tem? Talvez você queira começar um projeto como aqui no YouTube, e aí você pensa, meu celular não é bom para gravar, não tem uma qualidade boa. E isso você cria um empecilho para não começar. Eu quero começar a empreender, mas eu ainda não tenho as habilidades, não tenho os recursos, não tenho a questão financeira para começar. Mas o que você tem? Usa os recursos, os pequenos recursos que você tem hoje. Porque se você esperar ter a quantidade certa de dinheiro para começar, você nunca vai começar. O que tem nas tuas mãos?
Aquela pequena coisa que você tem nas tuas mãos, você precisa entregar diante de Deus e falar: Senhor, é isso que eu tenho. É tudo isso que eu tenho hoje. Eu entrego diante de Ti e me ajuda a conseguir alcançar os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos. E quando você entrega diante de Deus todos os seus planos, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, aquilo que aos olhos de muito parece ser, e até mesmo seu, parece ser insignificante para Deus, é um ponto inicial para que o grande avanço aconteça na sua vida. Pensa em quantos projetos você deixou de fazer por pensar que você sempre precisava de algo para poder começar ele. Quantas coisas você deixou na sua vida paradas porque você pensou que o que você tinha não era suficiente para começar? Quantas vezes você se comparou e pensou que o que você tinha não era suficiente? E enquanto isso, tempo passa, oportunidades se vão, e muitas vezes aquilo que já poderia ter florescido na sua vida ainda se encontra adormecido. Então, o grande avanço começa quando você para de olhar para aquilo que te falta e começa a valorizar aquilo que você possui. É quando você entende que as ferramentas necessárias já estão na sua mão. Quando você decide que não vai mais esperar as condições perfeitas para começar aquilo que você sempre sonhou, aquilo que você sempre desejou. Porque Deus não espera que você esteja perfeito. Ele espera que você esteja disposto, como aquele jovem que ofereceu 5 pães e 2 peixes. Ele entregou tudo aquilo que ele tinha em tuas mãos. Era o que ele estava disposto a entregar. E através daquilo, um grande milagre aconteceu. Uma grande multiplicação aconteceu. Por isso hoje eu quero dizer, pare de menosprezar aquilo que você já tem. Pare de esperar o momento perfeito. O grande avanço na sua vida vai começar quando você olhar para suas mãos e enxergar que aquilo que você tem é necessário para começar o ponto de partida que vai trazer a grande mudança, o grande avanço, o novo na sua vida. Então, o seu grande avanço já começou hoje. Através desse vídeo, o seu grande avanço já começou. Porque agora você já entendeu que o que Deus colocou nas suas mãos já é o suficiente para que você comece. Ele só espera que você confie, que você dê o primeiro passo para que os milagres aconteçam. Pois é exatamente isso que Deus usará para que o propósito dele na sua vida comece e avance. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado a você entender que o avanço já está em tuas mãos. Só que às vezes você não está entendendo e você não está compreendendo. E que você possa usar essas habilidades que você tem, mesmo sendo pequeninas, mesmo você tendo poucos recursos, mesmo aos olhos de muito parecer insignificantes. Mas para Deus, aquilo que é pequeno sempre se torna muito. Então comenta aqui se esse vídeo falou com você. Curta, comenta, compartilha e acione o sino para que você não esqueça dos próximos vídeos, que sempre vai trazer uma mudança de mentalidade, uma aproximação de Deus. E eu aguardo vocês até o próximo vídeo.